Olá pessoal, no ar nosso programa Potencialize Sua Vida, um programa feito para te ajudar a crescer. Hoje teremos uma entrevista muito especial com um pastor que veio lá de Caldas Novas para nos contar as suas experiências. Então, logo após a vinheta, Potencialize Sua Vida. Mas, quero convidar você para estar nos seguindo nas redes sociais, porque lá tem muito conteúdo bacana que eu tenho certeza que vai te potencializar ainda mais. No ar, Potencialize Sua Vida. Olá, povo de Deus, graça e paz. Que bom que você está aqui hoje com a gente, TempoCast. Uma alegria nós fazemos essa produção aqui para falarmos da palavra do Senhor, compartilhar das nossas experiências. Hoje eu estou aqui com o nosso querido irmão, amigo, pastor Paulo Nascimento, lá da PIB de Caldas Novas. Seja bem-vindo, pastor Paulo. Olá, pastor Carlos, muito obrigado pela acolhida aqui. Tem sido um tempo muito precioso e estou aqui. Para quem não sabe, vai ficar sabendo, esse é o meu primeiro podcast. Amém, amém. Pastor Paulo, querido amigo, estudou em São Paulo, no Seminário Bíblico Holiness. Queridos, Holiness, você não sabe do que é isso. É um movimento internacional da igreja coreana, que é uma das maiores igrejas do mundo. Isso mesmo, né, pastor? Exatamente. É um povo temente a Deus, que tem pregado o evangelho em todo mundo, né? E de muita oração também, viu? Que bênção, pastor. E o senhor tem quantos filhos? Tenho 3 lindos filhos, 2 meninos e uma menina. O Ellison, Wesley e Sara. Gente, ele fez uma ministração tão bonita aqui na igreja, falando sobre discipulado na família. Me tocou muito o testemunho, pastor Paulo. Amém. Que testemunho lindo, maravilhoso. Queridos, eu sempre disse para a igreja é guardiã da Bíblia e guardiã da família. Amém. Não é verdade, pastor? É desse jeito, exatamente. A gente luta contra o aborto, porque a igreja é pró-vida. Sim, exato. Se alguma igreja, se algum religioso fala de aborto, não é de Deus, não. Não faz sentido, né? Faz não, né, faz pastor? nenhum sentido. E eu sou prova viva disso, né? Prova viva. Conta né? essa história. Pois é, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho essa minha história, porque minha mãe se envolveu com uma pessoa e descobriu depois que essa pessoa era casada. E ela foi atrás, confirmou essa situação, e ela então, ela mudou do lugar, do interior da Bahia, né? E foi para a capital, né? E ela, até então, ela não sabia que estava grávida. Aí ela se viu, né, grávida, e uma pessoa chegou para ela, né, inclusive uma parente, entregou um papel com endereço e um valor em espécie, em dinheiro, e ali era o nome de uma clínica de aborto, né, e o valor para pagar o aborto. Minha mãe devolveu esse dinheiro para essa pessoa e falou assim: não, eu vou ter o meu filho, eu vou criar o meu filho, né? E eu vi já ali a mão e o cuidado de Deus na minha vida, né? Quando eu cresci, soube dessa história e fui entendendo a palavra de Deus, vi como Deus já estava cuidando, né? Ainda quando eu estava sendo formado, Deus já estava cuidando da minha vida, porque Ele tem propósitos, os propósitos de Deus não podem ser interrompidos, né? Os propósitos de Deus se cumprem, né? E a minha vida seguiu, me casei e tal, e Deus me deu a oportunidade de poder ser bênção também, né? É importante dizer que nesse processo, quando eu completei 1 ano de idade, Deus pôs um homem chamado Juvenil Protásio do Nascimento, que foi o meu pai, né? Me criou, me registrou como filho e falou de Deus para mim, coisa impressionante. Eu tive o privilégio, Deus me deu o presente de batizar o meu pai 2 anos antes dele falecer, que ele ainda não era batizado, né? Então até aí eu já estava também, já era pastor também, e batizei o meu pai, ele faleceu depois de 2 anos. E continuando essa história aí, Deus me deu a oportunidade de ser bênção na vida da Sara, né?
A Sara é a filhona do coração. E nós, com 6 meses de idade, ela entrou na história da nossa vida, né? Nós estivemos num presídio da polícia. A mãe estava grávida lá, que era policial, né? E se não arrumasse alguém para ficar com essa criança ia para uma instituição até que alguém pudesse adotar essa criança, né? E aí nós surgimos nessa história, a gente crê que foi a mão de Deus, né? E a Sara entrou então na nossa vida com 6 meses de idade, né? 6 meses de vida. E a gente louva a Deus porque a gente vê um processo de estar pronto a servir. Não tem a ver com a gente, né? A gente vai entendendo isso no curso. Tem a ver com o Deus que cuida de nós, que tem propósitos, né? E é muito interessante a gente lembrar que os planos, os propósitos de Deus para nós não são de mal, são sempre de bem, sempre, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade de Deus ter cuidado da minha vida lá atrás, preservado a minha vida, e por ter nos dado a oportunidade de trazer a Sara para fazer parte da nossa família. Mas o senhor me contou também uma história, o senhor é contador? Sim, sim. Foi muito interessante essa... Formou em contabilidade. Contabilidade e administração. Na verdade, a administração foi um processo que entrou na minha vida. Eu já era formado em contabilidade, e como eu estudava na instituição, eu ganhei a bolsa. Falei, não vou fazer não, né? Aí depois, através de um diretor, e por sinal eu agradeço muito a ele, chama Paulo Bertelli, ele falou, não, faça, né? E eu lembrei de um ditado do Seu Juvenil, que eu citei agora há pouco. Ele falou, filho, aprender não vai ocupar espaço, se tiver oportunidade, aprenda coisas que vai edificar a tua vida. O Seu Juvenil tinha algumas palavras assim, sabedoria de velhos, sabe, sabedoria dos antigos, né? E eu guardava sempre isso no coração. E lembrei, quando o professor Paulo Bertelli falou, aproveita, faz, está aí na sua mão. E eu fiz. Eu consegui eliminar algumas matérias, né, que eu já tinha contabilidade, e fiz então administração, porque ele caiu para mim. Mas foi muito interessante esse processo de ser formado em contabilidade, porque no dia em que eu rendi a minha vida a Jesus, e ali eu digo foi a conversão realmente, não foi um convencimento, foi conversão. Eu falei para Deus, eu lembro que eu estava numa situação muito ruim. Deus usou um pastor, inclusive da Assembleia de Deus, chamado Samuel, com a esposa dela, pastora Silvia, né? Foi um casal abençoadíssimo, usado por Deus. E eu estava distante de Deus nessa época, muito longe de Deus, né? E aí eu me reconciliei com Deus. E Deus usou esse casal. E olha que impressionante isso. A partir desse processo, eu pedi para Deus assim, Deus, usa a minha vida para a glória do teu nome. Por isso que eu digo que ali foi conversão. Eu entendi o sacrifício de Cristo. Eu entendi que não fazia sentido estar no mundo, fazendo as coisas do curso do mundo, se Deus tinha me chamado para uma nova vida. E a partir daquele momento que eu me joguei literalmente no chão, chorei na presença de Deus, arrependido, como nunca tinha acontecido antes. E eu falei assim para Deus, eu lembro como hoje, se o Senhor quiser, usa a minha vida para fazer a tua vontade, onde o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser. E para encurtar um pouquinho esse testemunho, Deus preparou a faculdade. Eu fiz uma faculdade de contabilidade, fiz o curso de administração, formado em administração, fiz a pós-graduação também, e Deus estava preparando um mestrado. Empregado lá na faculdade que eu estudei, como professor, coordenador de curso, e já tinha nesse tempo, já era formado, já tinha um escritório de contabilidade também com um colega de formação, o Márcio, né? E chegou num momento em que no auge, né, aquela ponto, você fala, estou chegando no ponto, né? Aquele ponto de equilíbrio, estável e tal, Deus começa a falar ao meu coração, numa visita em Caldas Novas, Goiás, você vai vir para cá. E eu não entendi, foi nada, né? Mas aí, durante 4 anos mais, eu orei. E Deus foi ministrando ao meu coração e trazendo confirmação que Ele não é Deus de confusão. A gente ora, pede a direção e Ele mostra, porque Ele não é Deus de confusão. E Ele confirmou na minha vida, e aí eu abri mão de tudo que estava acontecendo em São Paulo, mesmo servindo a Deus, mesmo estando junto ali pastoreando, mas Deus tinha um outro propósito. E eu literalmente tive que abrir mão dessa carreira lá, de tudo que estava acontecendo lá, para vir para Caldas Novas. Aí foi um outro processo, aprender a dependência de Deus aqui. Não sei se dá tempo de falar um pouquinho. Aí o senhor estava lá, o senhor tinha esse escritório. Sim.
com um sócio. O Márcio. E essa experiência é maravilhosa, pastor, porque a prova da fé, né, que o senhor teve, sim, né? Sim. Abraão teve a prova do Isaac. Sim. A prova do senhor foi a carreira. Exatamente. Porque a gente quer ter uma estabilidade, né? Fazer um investimento, ter um fundo de reserva, né? Não, aqui eu posso sossegar um pouquinho, né? Só que Deus mostrou que não é assim que funciona no reino, né? Ele é o rei, nós somos súditos. Amém. E o súdito obedece e quer agradar o seu rei, né? Aí o senhor desfez a sociedade e veio para Caldas Novas. E vim para Caldas Novas. Aí o sócio não pagava de jeito nenhum. Não, essa história é assim. Olha só. Quando Deus confirmou no meu coração, uma das coisas que eu pedi para Deus confirma no coração da minha esposa também. Foi um dos pedidos. Mas foi assim o primeiro que Deus respondeu, né? Deus confirmou no coração da minha esposa. Eu acho que as mulheres são mais sensíveis do que nós, né, pastor? Sim, eu acho que sim. A gente é meio cascadura, né? Sim, porque eu orei 4 anos e eu falei, Deus, eu não arredo o pé de São Paulo se eu não confirmar, assim, claro no meu coração. E Deus, nesse processo aí, ele foi confirmando, ele foi falando, e no tempo oportuno, no tempo de Deus, ele me trouxe para Caldas Novas. Mas a questão do Márcio, dessa sociedade, foi assim, quando Deus deixou muito claro no meu coração, e eu ainda fiz uma coisa que eu não falei no testemunho lá na igreja, eu queria falar aqui. O que foi? Olha só como a gente às vezes é teimoso, né? Eu estava no escritório sozinho, e Deus falando no meu coração, deu o tempo aí, você tem que sair daí, eu tenho outros propósitos para você. Eu estava sozinho no escritório, lembra do Urim Tumim? Eu escrevi em 2 papeizinhos, falei, Deus, me perdoa se isso não estiver correto. Eu escrevi sair do escritório ou ficar no escritório. E pus no papel um saco de pão, eu lembro. Ele é assembleiano, viu? Olha o que eu falo. Ele é assembleiano, ó. Ele é da sua orelha. Não é batistão, não, viu? Tá escondido, né? Ei, pastor, o quê? E eu lembro que eu orei primeiro, foi sério. O meu propósito com Deus ali foi muito sério, não foi uma brincadeira. E eu estava tomando cuidado para não tentar a Deus em nenhum aspecto. Sim. Eu falei, Deus, estou fazendo isso, só quero essa direção, mas só mais essa, né? E aí, o que eu fiz? Eu chacoalhei aquele saco de pão com os 2 papeizinhos escritos. E quando eu puxo o papel do pãozinho, o papel lá dentro, que eu abro, sair do escritório. E eu vou falar para vocês, quando eu acabei de ler, quem estacionou o carro na porta do escritório? O meu sócio. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, fala com ele agora. Hoje é seu último dia no escritório. Mude você e depois o mundo. Deixe sua marca. A vida é a arte de se reinventar. Faça o vestibular digital e agendado na Unifam. Ensino de excelência. Cursos de graduação com conceito máximo no MEC. Inscreva-se pelo site unifam.edu.br. O conhecimento tem a capacidade de mudar sua realidade. Unifam, Centro Universitário Alfredo Nasser. Transformando você em sua melhor versão. Administração Professor Alcides. Venha para o Cameló da Domoquei, o seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 14 horas. Na Avenida Anhanguera, no Praça A. Está chegando ao final do nosso programa de hoje. Espero que você tenha sido potencializado. Quero reforçar o convite para você estar nos seguindo nas redes sociais. Lá no YouTube, gente, tem muita coisa. Eu tenho certeza que você vai crescer ainda mais. E eu espero você no nosso próximo encontro aqui pelo canal Promessas TV Capital, com o nosso programa Potencialize Sua Vida. Um abraço e até a próxima.